Rapidamente, para a gente concluir, o que pode acontecer com esses municípios caso comprovadas as irregularidades? O que pode acontecer é que esses danos perpetrados ao poder público devem ser reparados, haverá punição aos agentes responsáveis e os agentes políticos, no caso os prefeitos, também poderão responder, inclusive proporcionando uma inelegibilidade por parte desses mandatários. Tá certo, agradeço muito pelas suas informações. Essas pessoas, enfim, esses agentes públicos, as prefeituras ainda vão ser notificados. Depois disso, eles têm um prazo de 15 dias para mandar as informações para o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas do Estado vai pedir explicações para dezenas de prefeituras que contrataram empresas que pertencem a funcionários das próprias prefeituras. A suspeita é de que esses servidores tenham sido beneficiados por causa dos cargos que ocupavam. O Tribunal de Contas do Estado analisou 92 mil documentos emitidos entre os anos de 2005 e 2013 e descobriu que 83 municípios contrataram empresas que pertenciam a funcionários da administração pública. Quase metade dessas cidades tem até 10 mil habitantes. Os contratos eram para a prestação de serviços jurídicos, contabilidade e informática. Juntos, somaram 2 bilhões e 300 milhões de reais. Esses casos, em princípio, ferem a lei de licitações, que proíbe a contratação de empresas cujos donos ou sócios sejam servidores públicos. O Tribunal de Contas diz que vai aprofundar as fiscalizações para confirmar se houve irregularidades e quem foram os responsáveis por elas. Um dos casos suspeitos aconteceu em Sertanópolis, região de Londrina. Segundo o Tribunal de Contas, esse escritório de contabilidade foi contratado pela prefeitura quando um dos sócios, Danival Serafim, era secretário de Fazenda do município. O ex-secretário não foi encontrado para comentar o caso. Por telefone, disse que o contrato foi feito pelo sócio dele e que não sabia da irregularidade. Meu nome está lá nessa empresa, no escritório de contabilidade, mas na verdade eu não sou sócio-gerente, né? Eu sou cotista lá, né? Em Fazenda Rio Grande, região de Curitiba, o tribunal aponta que o escritório Alisson Vantscher Advogados Associados prestou serviços para a prefeitura. A empresa tem como sócios Alisson Vantscher e Marcelo Zadkowski. Na época do contrato, eles eram funcionários comissionados da Prefeitura de Fazenda Rio Grande. Os dois afirmam que só se tornaram sócios da empresa depois de deixarem os cargos na prefeitura. A gente segue falando sobre esse assunto, agora com a presença do presidente do Tribunal de Contas aqui do Paraná, doutor Ivan Bonilha. Doutor, a princípio a gente tem uma série, aliás, de questionamentos sobre esse assunto que a gente mostrou agora na reportagem. O primeiro, que não dá para a gente deixar de fazer, é a respeito de um possível, que não dá para deixar da gente pensar, um possível favorecimento das empresas, desses servidores, na hora de fazer essa contratação. Como é que o senhor avalia essa situação? Olha, eu diria para você que eventualmente pode haver esse tipo de favorecimento. Os dados que coletamos e que apresentamos é da existência de relações de parentesco ou de possível influência política. Isso será apurado principalmente agora em que os municípios estão sendo notificados para se defenderem, para apresentarem as suas justificativas. Esse não é o único problema. Gostaria que o senhor explicasse que tipo de situação que isso pode acarretar para o município quando a gente tem empresas que são de fora executando serviços que são tão essenciais para a gestão dos municípios. Certo. A assessoria jurídica e a contabilidade são serviços imprescindíveis para a boa governança. É intolerável que os municípios não se estruturem permanentemente na área de assessoria jurídica e de contabilidade com um corpo de funcionários permanente, concursado e que possa dar andamento com continuidade aos bons serviços nessa área. Já na área de tecnologia de informação, e já havia comentado isso, o caso é de um núcleo estratégico do poder público que não pode ficar à mercê ou entregue nas mãos de empresas de informática. O que se exige é que o poder público, os gestores públicos tenham o controle absoluto e total daquilo que é de interesse da população.
Para a gente dar exemplos práticos, acho que a gente até pode citar casos que já ocorreram aqui em Curitiba, toda a questão envolvendo problemas relacionados à gestão do próprio transporte coletivo, questão relacionadas à saúde, marcação de consultas. A gente pode dizer que a cidade acaba ficando um pouco refém dessas empresas que detêm os códigos-fontes desses programas que são usados? Eu acho que a partir do momento que você começa a analisar os contratos, você começa a ter esse tipo de questionamento. Inclusive, você falou muito bem, esses casos do transporte coletivo e da informatização do município de Curitiba são objeto específico de 2 auditorias específicas que foram abertas, tendo em vista o tamanho do município da capital e também a magnitude dos gastos. Vale lembrar que, como foi colocado pelo próprio tribunal, não significa necessariamente que houve irregularidades nesses municípios, né? São casos que vão ser apurados com mais rigor. Você colocou muito bem. São informações iniciais. Há indícios de irregularidades e que agora, por ocasião da resposta dos municípios, nós vamos poder ter um aprofundamento. Você falou muito bem, existem situações que são desculpáveis, existe justificativa, portanto, se tirará de uma possível tomada de contas esses casos que se justificam. Mas os outros, sem dúvida alguma, terão objeto de providências por parte do tribunal. Rapidamente, para a gente concluir, o que pode acontecer com esses municípios caso comprovadas as irregularidades? O que pode acontecer é que esses danos perpetrados ao poder público devem ser reparados, haverá punição aos agentes responsáveis e os agentes políticos, no caso os prefeitos, também poderão responder, inclusive proporcionando uma inelegibilidade por parte desses mandatários. Tá certo, agradeço muito pelas suas informações. Essas pessoas, enfim, esses agentes públicos, as prefeituras ainda vão ser notificados. Depois disso, eles têm um prazo de 15 dias para mandar as informações para o Tribunal de Contas.